Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao assunto certinho. Vamos lá, hoje temos aula de matemática e do quinto ano e capítulo 4. Vamos dar início ao capítulo 4, que fala sobre multiplicando e dividindo números naturais. Vamos lá? Primeiramente a gente vai fazer o que? A correção da nossa atividade anterior, da aula passada. Correção da página 99, questão 6. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Que aí vocês podem perceber que tem a figura fechada. Ela é um quê? Um cilindro, né? E ela tem ela aberta. Aí, letra A. Qual sólido geométrico está representado na ilustração? Olha aí, já disse a resposta, né? Qual é o sólido? É um cilindro, né? Letra B. Este sólido é um poliedro ou um corpo arredondado? E aí? Você lembra o que é um poliedro? Um poliedro é que não tem nenhuma face arredondada. E um corpo redondo é que tem, né? Vocês podem perceber que a parte de cima e a parte de baixo do cilindro é arredondada, né? Logo, ele é um corpo arredondado, certo? Letra C. Qual é o nome das figuras pintadas de azul? É um círculo, né? Letra D. Se você planificar a parte branca do sólido geométrico, que figura plana ela formará? E aí? Se você tem um cilindro e você pega a parte dela que está envolta, né? E você abrir ela, ela vai se tornar um retângulo, né? Muito bem. Próxima questão, vamos lá. Questão 7. Sétima questão, vamos lá, é bem parecida com a anterior. Observe a figura a seguir, que a gente tem o quê? Eu vou dizer a resposta que é a letra A. Letra A, qual é o sólido geométrico representado na ilustração? E aí, qual sólido é? A gente lembra de quê? Casquinha de sorvete, não é? Então, é um cone, muito bem. Letra B, este sólido é um poliedro ou um corpo arredondado? Lembrando da definição de poliedro e corpo arredondado, é um corpo arredondado, né? Porque a base dela é redonda, e o poliedro nenhuma parte é arredondada. Letra C. Escreva os elementos do sólido geométrico indicado por cada letra. A significa o quê? É um vértice, né? A gente lembra que cada pontinha é um vértice, né? Então, o A é um vértice e o B é o quê? B é a base, né? A base do cone. Isso quando ele está de cabeça para baixo. Letra D. Qual é o nome da figura plana indicada na letra B? Qual é a figura plana? É um círculo, né? Certinho. Acredito que vocês estão craque no capítulo 3. Para quando estiver na prova só vai ser 10, né? E aqui a gente tem um trabalho para casa. Vamos lá. Leia o texto água. Se cuidar não vai faltar. E responda. Esse texto está no livro de vocês, certo? No início do capítulo 4. Vocês vão ler o livro, o texto, e vão responder essas 4 questãozinhas. Primeira questão. De onde vem a água que usamos em casa? E aí, de onde vem a água? Segunda questão. Por que às vezes há racionamento de água em algumas cidades? Terceira questão. O que podemos fazer para economizar água? E aí, o que podemos fazer? Que ações individuais e coletivas você pode praticar para economizar água em sua escola? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o livro, né? Ler o texto do livro de vocês no início do capítulo 4. Ler o texto, responder essas questões e vão lá tirar a foto e colocar no aplicativo ClassJude, tá certo? Temos esse trabalhinho para casa, vamos lá. Vamos lá iniciar o capítulo 4, multiplicando e dividindo números naturais. O que a gente vai estudar nisso? Vamos estudar as operações básicas. Soma e subtração vocês já estudaram, agora vamos para multiplicação e divisão. Estudar a tabuada, não esqueçam. Vamos lá primeiramente dar início a estudando a tábua de Pitágoras. Como é que é isso, professor? O que seria a tábua de Pitágoras? A tábua de Pitágoras é basicamente essa tábua aí.
A gente tem linhas e temos colunas. Temos 10 colunas e 10 linhas. Na tábua de Pitágoras a gente vai ver a multiplicação de números. Ou seja, a tabuada de multiplicação, né? E aí, como é que eu defino, como é que eu completo essa tábua? Vamos sempre fazer linha vezes coluna. Como assim? Quanto é 1 vezes 1? 1. 2 vezes 1? 2. 3 vezes 1? 3. 4 vezes 1? 4. E assim você vai seguindo toda a tabuada do 1. 6, 7, 8, 9, 10. E agora a tabuada do 2. Isso serve também até para vocês aprenderem a tabuada. Vamos praticar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim vocês vão completando toda a tábua usando a tabuada de multiplicação. Certo? Agora a tabuada de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E vão praticando a tabuada. Aqui temos a tabuada até do 10. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Isso, gente, tem no livro de vocês, tá bom? Tem até uma atividade lá referente a essa tábua de Pitágoras. Tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Agora a tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. E 7 vezes 10, 70. Tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 5, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. E 8 vezes 10, 80. Agora a tabuada do 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. E 9 vezes 10, 90. E finalmente a tabuada do 10. 10 vezes 1 é 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, 100. Certinho? Então essa é a tábua de Pitágoras. Já lembrando, pratiquem tabuada. Serve muito para a prova. Vai ter muitas e muitas continhas. Certo? Tanto de multiplicação como de divisão. Quem tem dificuldade, gente, pratiquem. Certo? Vamos lá para alguns exemplos. Primeira questão. O que você observa nos produtos que aparecem na linha e na coluna 10? E aí, o que vocês observam quando vocês olham para a linha e para a coluna 10? Observa que todos os números terminam em 0, né? Todos os números terminam em 0. Essa é a observação da linha e coluna 10. Certo? E elas aumentam sempre de 10 em 10. Segunda questão. Quais fatores da tabela têm produto igual a 42? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na tabela e procuram quais deles têm o produto igual a 42. Vocês podem perceber aqui, ó.
6 vezes 7 é 42. E 7 vezes 6 é 42 também. Então, o produto que dá igualdade igual a 42 é 6 vezes 7 e 7 vezes 6. Certo? Próxima questão. Quantos elementos existem ao todo nessa tabela de elementos? E aí, quantos elementos tem em toda essa tabela? Sempre quando estiver assim, para vocês saberem quantos elementos tem, só vocês pegar a quantidade de linha, a quantidade de colunas e multiplicar. Ou seja, se você tem 10 linhas e 10 colunas, vai ser quanto? 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, a gente tem 100 elementos na tabela de Pitágoras. Muito bem. Vamos lá, aprendemos a tábua de Pitágoras, agora o algoritmo da multiplicação. Professora, como é esse algoritmo da multiplicação? Aí aqui a gente tem um exemplo. Represente na malha de quadriculada o que pede a seguir. 2 vezes 5, eu quero na cor vermelha. E 2 vezes 3 mais 3 vezes 3 eu quero na cor azul. Aí eu tenho uma malha quadriculada. Como é que eu posso representar? Dessa forma, pessoal. Você tem duas colunas e 5 linhas. Representado na vermelha. E aqui quando você chega na letra B, 2 vezes 3 você representa com 2 colunas e 3 linhas, mais juntando com 3 vezes 3. 3 linhas e 3 colunas. Essa atividade tem também no livro, tá? Como exercício. Pratiquem. Certinho? Vamos lá, continuando. Atividade para casa. Vamos lá. Temos atividade do livro, páginas 104 e 108. E temos do suplementar, páginas 34 e 35. Para a próxima aula, tá? Pratiquem, estudem a tabuada, abraço e fiquem com Deus. Até a próxima aula.